Galera, eu deixei de passar para vocês um conteúdo muito importante. Andei procurando aqui na nossa playlist aí do YouTube e acabei não encontrando esse conteúdo tão relevante, tão importante para o day trader, tá bom? Eu tô falando dos gap, fechamento, abertura, como que funciona essa dinâmica dos gaps, e eu acabei ocultando isso sem querer de vocês, gente. Faz parte do conteúdo de aprendizado, tá? Tem que saber sobre fechamentos e aberturas dos gaps. Então hoje eu vou falar aqui de forma simples, objetiva para vocês, como que funciona os gaps, tá bom? E por que a gente imagina que vai fechar esse gap, que esse gap vai ficar aberto, tá? Então eu vou mostrar isso para vocês, tá? Primeira coisa, a gente precisa ter uma regrinha aqui, eu quero que vocês guardem ela. A regra é o seguinte: os gaps só serão fechados, claro, se o mercado estiver indo contra, ele só será fechado automaticamente se ele abrir um gap acima de 500 pontos. Abrir um gap acima ou abaixo de 500 pontos, o mercado vai tentar fechar ele, tá? Se não for no mesmo dia, vai ser no outro dia. Um exemplo, aqui. Ó, fechamento do dia anterior, abertura do dia. Nesse espaço entre a abertura e o fechamento tem um vácuo. E esse vácuo, que é o gap, que nós chamamos de gap, se ele tiver um espaço entre o fechamento e a abertura de 500 pontos, o mercado vai tentar fechar esse gap, tá? Isso geralmente é no mesmo dia, tá? Aí vai do contexto do mercado, mas ele vai tentar fechar esse gap. E todos os gaps, aí já não é regra, aí já é a realidade, todos os gaps serão fechados, tá? Todos os gaps serão fechados. Então naquele movimento ali, vamos ver quantos pontos ele teve do fechamento para a abertura. 1.500 pontos. Isso é óbvio que o mercado vai fechar ou vai ficar trabalhando num range próximo a ele até fechar. Porque tem muito tempo, muito espaço de abertura e o mercado tem que fechar, tá? Tem que fechar. E aí você deve se perguntar, mas por que você sabe que vai fechar e por que o mercado tem de fechar? Então, galera, vamos lá que agora nós vamos degustar aqui, destrinchar o que realmente acontece entre os gaps. Repare naquele gap, esse mesmo que nós está falando aqui. Ele tem um espaço aqui, que esse espaço está em linha aberta, onde não foi negociado. O que quer dizer isso? Entre o fechamento e a abertura não houve negociações. É onde a bolsa fechou no final da tarde e abriu 9 horas no outro dia. Esse espaço aí dentro não teve negociações. É o período onde estava parada a bolsa, fechado. O pessoal não estava operando, dormindo, correto? Sendo bem sincero, estava todo mundo dormindo. Então não teve negociação. E o que isso acontece? O que acontece sobre isso para que um mercado vai tentar fechar este gap, que é o fechamento? Ele vai tentar buscar o fechamento lá em cima. Por quê? Galera, agora nós vamos aprender realmente o que é isso. Veja bem. Nessa abertura e nesse fechamento e nessa abertura não teve negociações. E eu vou contar uma historinha aqui para vocês e vocês vão entender através dessa historinha. Se você tem uma empresa e você vende produtos dela, correto? E chega uma galera e compra fiado seu e no final do mês você vai fazer o balanço para fechamento da cota mensal da sua empresa. Você vai ver que naquele vão onde as pessoas compraram fiado, existe um espaço da galera que comprou ou que pagou para você. E esse espaço da galera que comprou afiado está em débito com você, correto? E o que você vai fazer? Você vai tentar ligar para as pessoas, você vai correr atrás para tentar cobrar dessas pessoas esses produtos que vocês venderam, correto? E por que vocês vão fazer isso? Para vocês não tomarem prejuízo. Mas poxa, se você vendeu para um amigo, por que você não deixa essa venda lá com o seu colega e quando ele puder pagar, ele te paga? Aí você vai entrar nas contas da sua empresa, correto? Você vai ver se a sua empresa tem potencial para esperar um futuro pagamento que você não sabe a data. Mas, dentro do dia que você vendeu o produto, ele foi embora e você fez o balanço, vai ficar registrado
correto? Vai ficar registrado em um livro, ou no seu computador, ou num papel, em qualquer coisa. Vai ficar registrado esta falta de pagamento, correto? Que o cara que comprou fiado não pagou para você. Para que o dia que ele vier cobrar, você registra, correto? No seu papel ou no seu computador que ele pagou. E fica marcado ali que ele pagou. Para que o outro dia que ele venha, você não tende a cobrar ele novamente, sendo que ele já pagou você. Vocês entenderam, correto? Vocês entenderam que tem que, quando vocês vendem um produto, esse produto vocês vai cobrar. Porque senão vai ficar registrado que não pagaram para vocês. Vocês vão ficar que eu posso dizer, em prejuízo com essa galera que vocês venderam fiado, correto? Então vocês vão esperar que eles pagam e quando eles pagar vocês vão registrar. Por que vocês vão registrar? Porque senão vocês vão cobrar eles de novo, não é isso? Vocês não vão ter como guardar na cabeça, muitas das vezes. É uma loja multinacional, vende um monte de coisa e aí no final do mês vai ter um balanço e você vê aquela falha, como que você vai cobrar o cliente 2 vezes, sendo que ele já pagou uma vez? Entendeu como que é? Isso é realidade nossa. No mercado financeiro é a mesma dinâmica, a mesma funcionalidade. A galera que fechou junto com o mercado aqui não negociaram nesta região vazia. E nesse espaço vazio não existe lá na Bolsa de Valores, lá na B3, registros que foi feito neste horário, neste tempo em que foi feito taxas de negociações e a galera comprou, vendeu, depende do que aconteceu no momento. Então esse espaço aberto é como se os computadores de lá tivessem vendido fiado e não receberam até agora. E eles precisam receber. Então, como na sua empresa o cliente vai voltar para poder pagar vocês, o mercado é a mesma coisa, ele vai voltar para fazer a negociação nesta região, nesta taxa ou neste período gráfico, neste momento aí. Aí existem várias características. Vocês entenderam? Então todos os gaps serão fechados porque precisa se registrar na bolsa aquele espaço vazio. E aí entra a regrinha que eu falei para vocês. Se for um gap a mais de 500 pontos, o mercado vai tentar fechar ele no mesmo dia. Tá? No mesmo dia o mercado vai tentar fechar ele. Por quê? Porque é um gap que ficou sem negociar, 1000 pontos, por exemplo, igual tem esse daqui, 1000 pontos que nós vimos aqui, de débito, 1500 pontos. É muita taxa que não foi negociada. Então você repara em que o mercado vai forçando o preço para cima, vai forçando para cima, para negociar, mas como a tendência é de baixa, ele não sobe forte, ele vai negociando devagar, e nisso vai fazendo as estruturas do mercado, que vocês conhecem muito bem, correto? E um certo dia ele fecha aqui, no outro dia ele abre novamente, empurrando o preço tudo para cima, aqui ó, vem até aqui para tentar fechar o gap, provável que fechou esse gap, correto? E aí ele despenca para baixo. Por quê? Porque a tendência é de baixa. Isso eu já expliquei para vocês. Mercado abaixo da média de 200, tendência de baixa. Correto? Mercado acima da média de 200, a tendência é de alta. Então quando o mercado volta lá para fechar o gap, ele já se sente que naquela região já foi negociado, não precisa mais a galera empurrar o preço para cima de novo para poder comprar ou para poder negociar aquela taxa. E aí, ó, só para ter um ponto de referência aqui, o mercado fechou aqui, abriu de novo em gap. Esse espaço aí, vamos ver quantos pontos deu. Ó, do fechamento até a abertura. Opa, vamos colocar certo. Tenho que aproximar aqui, galera, senão não vou enxergar isso aqui. Apesar da tela ser grande, mas os candles às vezes é pequenininho. Olha aqui, fechamento. Fechamento. Mas, eita! Fechamento e abertura, ó, 900 pontos. 900 pontos. 900 pontos o mercado vai fechar quase no mesmo dia, tá? Vai tentar fechar no mesmo dia. E vocês reparem bonitamente aqui, ó,
elegantemente que o mercado abriu e só foi fechar o gap. No outro dia abriu lá em cima, região de contexto, que eu vou explicar para vocês, contexto onde é uma resistência oculta super forte por conta desse gap aqui, tá vendo? Desse tamanho, que nós já falamos desse espaço enorme, então o preço volta lá, se torna uma região muito forte para venda, porque a tendência maior é de baixa por conta da média de 200. E quando o mercado abre aqui, a galera mais experiente no mercado já imaginava, todo mundo já tinha essa região marcada, já imagina que o mercado vai cair para poder fazer o que? Fechar esse gap. Pelo menos aqui a gente imagina que o mercado vai vir. Se ele vai mudar a tendência a gente não sabe, porque ele já colocou um fundo baixo aqui, colocou um fundo alto. Então a gente fica na expectativa de que? Mudança da tendência para cima. Mas não foi o que aconteceu. O mercado fechou o gap e desabou para baixo. Então galera, todos os gaps são fechados. Se for um gap a mais de 500 pontos, o mercado vai fechar. Se for menos que 500 pontos, o mercado não vai tentar fechar aquilo no mesmo dia, tá? Olha outro gap aqui que abriu. Ó, fechou aqui embaixo e abriu lá em cima. 700 pontos de diferença. Um espaço aonde não teve negociação. É o que eu tô falando para vocês. Não teve negociação nesse espaço. Aqui, ó. Fechou e abriu lá em cima. Cadê as taxas de negociações? Não teve. Foram ter agora, na lateral, né, a hora que o mercado desceu para baixo. Então todos os gaps aí com acima de 500 pontos serão fechados no mesmo dia, tá? Aqui, ó, de novo. Ainda tem hoje também o mercado fechando gap, ó. Olha aqui ontem. O mercado abriu com diferença de 1000 pontos. O que ele fez? É óbvio, voltou para fechar o gap. Hoje foi pouquinho o gap. Não sei porque o mercado está caindo tanto. Ó, 270, 280 pontos. Não é um gap para ser fechado, tá? Não é um gap para ser fechado. Não é. Não é. Então a gente não sabe o que aconteceu. Deve ter notícia aí, Banco Central, alguma coisa. O Guedes ia falar hoje, então pode ser notícia, aí uma notícia impacta a outra, aí o mercado revira, ensaia alguma coisa, mas a tendência é de alta, tá galera? A tendência aqui é de alta, acho que está nitidamente mostrado aqui para vocês, ó, tem até uma linha aqui de alta, tem um canal aqui de alta já que a gente pode colocar, então a tendência é de alta, o mercado está encostando ali no canal, mas temos ainda essa média de 200 aqui para apoiar, tá bom? Então, expectativa de alta. Mas galera, todos os gaps serão fechados. E vocês podem fazer a prova disso olhando aí no gráfico atrás, tá? Todos os gráficos aí que vocês puderem puxar, dá uma olhadinha. Todos os gaps são fechados. Ó. Abriu aqui, aliás, fechou ali, abriu aqui, mercado sobe, tenta cair, não consegue, abre lá em cima, desaba para baixo, tá vendo? E aqui já abriu num gap muito forte, acima de 500 pontos, o mercado tenta fechar ali no mesmo dia, ó, no mesmo dia. E aqui caiu para baixo. Depois aquele gap que nós estava vendo ali, ó, que foi fechado também, tá? Então gap acima de 500 pontos, não importa se é para baixa ou para alta, o mercado vai tentar fechar ele no mesmo dia, tá? No mesmo dia. Se ele não conseguir no mesmo dia, o outro dia geralmente ele vai, mas todos os gaps são fechados, tá? Olha aqui, esse gap aqui, ó, olha que bonito isso aqui. Aqui tem a prova disso, ó. Esse gap não conseguiu o mercado fechar em 2 dias, ó. Em 2 dias ele não conseguiu fechar pela exaustão que tinha. Depois ele abriu num próprio gap, né? Fechou num outro próprio gap. Mas aqui é uma região muito consolidada. E o mercado, como já tinha feito um gap enorme, esse gap aqui foi de quantos pontos? Isso aqui é um absurdo, tá? Vamos ver quantos pontos fez aqui. Rapaz, é gap pra caramba. 2.000 pontos de gap. Foi fechado no mesmo dia, é óbvio. Uma negociação muito rara. Esse outro aqui abriu em 1.300 pontos. Andou de lado. Aí tem gap para todo lado aqui, tá galera? Aí também já é uma região que a gente tem que colocar em contexto. Olha o tanto de gap que tem aqui, desfavorecendo o fechamento e abertura de um. É muito gap. Muito gap aqui para ser fechado, o mercado ficou doido nessa região. Mas a gente já sabe, pelas características da nossa estratégia, que a gente só opera quando aparece um pivô para tendência. E provavelmente nesse dia aqui,
não apareceu essa oportunidade. Mas o gap foi fechado. Todos os gaps são fechados, tá? Se não for num dia, vai ser no outro, mas eles serão fechados, todos os gaps. Então vocês podem puxar o preço aí para trás e fazer uma análise, tá? Faz uma análise, todos os gaps, sempre do dia anterior ao dia atual, tá? Dia anterior ao dia atual. E já eu vou falar mais umas regrinhas aqui para vocês, para que vocês colocam na mente de vocês. Mas a primeira regra é: o gap acima de 500 pontos, o mercado vai tentar fechar ele no mesmo dia, tá? No mesmo dia ele vai fechar ele, ou tentar fechar pelo menos, né? Aí vai do contexto. E ó, todos os gaps podem puxar aí para trás, que vocês vão tirar essa base e cada vez mais aprendendo, ó. Olha o espaço desse gap aqui, o mercado veio fechar ele. Olha que bonita essa região aqui, ó. 1000 e poucos pontos. O mercado subiu, trabalhou, abriu aqui o mercado, subiu, não tem como subir mais isso. Olha o espaço que está aberto aqui nesse gap. O mercado tem que vir fechar. E ele trabalha aqui no outro dia, ó. Fecha aqui, abre aqui, fecha esse gap e volta a cair para fechar o outro, ó. Muito longe por conta dessa tendência de alta. O mercado não vai descer rápido. Então, galerinha, a regra é essa: acima de 500 pontos, o mercado vai fechar o gap e tentar fechar, né? No mesmo dia, tá? No mesmo dia. Olha hoje que caída que o mercado tá tendo. Atingiu o nosso alvo de Fibonacci lá em cima e o mercado despencando para baixo. Não sei o que é isso, possível notícia, algo do tipo. É muito forte essa tendência de hoje. Galera, e a segunda parte que eu quero passar para vocês, agora vocês vão entender melhor, porque eu tô falando dos gaps aqui e parece que não fica legal a dinâmica falando de gap, mas agora vocês vão entender por que que os gaps são fechados. Aí vocês juntam por que que eles são fechados e por que que eles têm que fechar, que foi o que eu falei lá no começo do vídeo, sobre você vender fiado e o mercado ter que pagar e você ter que cobrar, entendeu? E agora vocês vão entender o porquê que esses gaps geralmente são fechados pelos próprios big players, tá? Pelos próprios institucionais. Eles sabem que tem que fechar os gaps. Então, ó, vamos pegar esse aqui mesmo, já tá na cara aqui, e vou mostrar para vocês o seguinte, ó. Agora vocês vão entender bem simplesinho. Essa região não teve negociação, correto? Isso eu já expliquei para vocês. Fechou aqui, abriu aqui. Tranquilo. Por que que os mercados vão fechar o gap? Os mercados não, o índice, tá? O índice vai fechar o gap, tentar fechar ele o quanto mais rápido possível. Porque quando, eu digo quando, por exemplo, aqui é uma tendência de baixa, né? Tendência de baixa. Estamos abaixo da 200, da média de 200. Tendência de baixa, já expliquei isso para vocês nas aulas atrás. Uma tendência forte de baixa. E abre o mercado num gap desse de fuga. Por que um gap de fuga, você me pergunta? Porque tem uma região aqui de resistência, aliás, de suporte, ó, uma região de suporte. Então o mercado já, como está numa super tendência de baixo, e aqui entra aquilo que eu sempre falei para vocês, estrutura do mercado, ele já aproveita e dá uma de gap para baixo, ó. Desceu, subiu e explodiu para baixo. Lembra que eu sempre falei isso para vocês? Olha só, colocou um topinho mais baixo do que o outro, rompeu ali, rompeu aqui, tendência. Por que que ele abriu em gap de baixa? Aí é fácil falar, né, gente? O gráfico está parado. Eu gosto de fazer com gráfico em movimento. Aqui está parado, vocês sabem como eu gosto de mostrar aí as análises. Mas aqui era uma região forte de briga. Eu não queria o preço, a galera não queria que o preço descia mais, queria que ele subisse já, mudasse a tendência, está perto da 200, o mercado está na média, é só agora romper a média e embarcar aí numa tendência de alta. Veja bem, colocou um fundinho mais baixo, depois ele subiu, colocou um topo mais baixo, não conseguiu. Aí a galera falou, opa, vai continuar de novo a tendência de baixa. Aí o mercado vem e não consegue colocar um fundo mais baixo e o pessoal da compra espanca para cima, mas também não consegue aqui em cima colocar um topo mais forte do que aquele. E aí fica o outro dia nessa briga aqui de baixo, ó, abaixo da VWAP, e o mercado fecha totalmente desfavorecido para queda, num suporte, ó,
num suporte. E aí no outro dia o mercado faz um gap de fuga, que é esse daqui, um gap de fuga. Só que o gap de fuga foi muito forte, mais de 1000 pontos. E o que acontece? O mercado tem que fechar, a galera sabe que tem que fechar esse gap. Por que que tem que fechar esse gap? Agora vocês vão entender por que os big players vai fechar esse gap ou tentar fechar. Porque, galera, nessa região onde não teve negociação, é como eu disse para vocês no começo do vídeo lá, vocês anotam o cara que vendeu fiado, depois você vai cobrar ele. A hora que ele pagar, você faz um rabisco para você não cobrar ele 2 vezes. E o mercado, ele vai negociar essa taxa, porque se ele não negociar e o preço cair para baixo de uma vez, depois da hora que ele tiver engatando uma alta, ele vai chegar nesta região, essa região do gap, aonde, suponhando que ele não foi fechar, e a hora que ele enxergar, deixa eu pegar bonitinho aqui, a hora que ele enxergar essa região aqui, que os preços chegar aqui, e não tiver preço negociado nessa região, por que negociado? Porque todas as negociações vão para as memórias dos sistemas da B3, então todos os preços, todas as taxas, tudo que é negociado fica em arquivo lá no site da B3. Por quê? Porque o preço vai voltar depois numa tendência de baixa, porque o preço não cai para sempre, como não sobe para sempre. E a hora que ele chegar nessa região aqui, se não tiver preço negociado, o que que vai acontecer? O mercado vai fazer isso aqui, ó, puff, para cima. Aí pegar uns 2, 3 candles e vai puff para cima. E aí a galera vai ter que esperar chegar lá em cima para começar a enfiar lote e fazer o preço cair. Por que que o mercado vai fazer isso? Porque nesta região não tem negociação, não tem memória. O sistema da B3 não está arquivado nenhuma taxa negociada nesse preço aqui depois que abriu o gap. Eu tenho um vídeo aí que eu fiz no canal, acho que é perder o medo de entrar com pouco contrato, uma coisa assim, tá por aí. Que eu fiz um vídeo operando o dia todo ao vivo. E chegou numa região, na hora que eu estava operando, que tinha um gap praticamente igual esse aqui. E o preço estava vindo de queda. E eu ainda falei no vídeo, olha, assim que o mercado chegar aqui, ele na verdade chegou, voltou para cima, tomou um impulso e rompeu. Eu falei, agora ele tem que cair para baixo, o meu alvo estava por aqui. Agora ele tem que cair para baixo, porque é uma região onde não tem negócio, é uma região que não foi negociada, então o preço cai para baixo de uma vez só. E eu mostrei lá no vídeo, gente, depois vocês procurem para vocês verem, e o preço fez isso, realmente, tá? Então, galera, quando o mercado voltar, é isso que vai acontecer. Se não tiver negociação aqui, ele vai explodir para cima. Ou se ele estiver caindo e abriu nesse gap de alta, a hora que ele chegar aqui e não tiver negociação, ele vai cair. Depois ele vai voltar e vai fazer os negócios para ficar taxado, para ficar arquivado no sistema da B3. Para quê? Para que quando os players vão vender lote ou comprar lote, não dá burlação no sistema. O sistema não achar que aquela região está sendo burlada. Porque muitas das vezes, quando o mercado cai muito e você não fecha o gap praticamente em 1 ou 2 dias, o mercado fica sem memória e tende a seguir a tendência. Depois que ele volta, a galera quer negociar nessa região. E aí fica uma região chata, uma região que vai ficar o dia todo, a semana toda, brigando, acumulando preço. Para quê? Para o sistema da B3 não entrar em colapso, não paralisar. Porque quem comprar nessa região, se não tiver negócios, vai dar impressão no sistema da B3 que está uma região sendo burlada. Por que burlada? Hackeada? Chama do que vocês quiserem. Porque não tem memória no sistema da B3. Essa região aqui que caiu não tem memória. Então quando o mercado estiver ensaiando uma alta, isso pode ser que acontece depois que ele cair muito, e aí os players começar a comprar. Hora que chegar nessa região, os players vai ficar assustados. Eles não podem colocar aqui, por exemplo, 500 lotes nessa região. Se eles colocar 500 lotes na compra, o mercado vai explodir para cima. A B3 vai paralisar, porque os computadores, o sistema, que hoje em dia a B3 é tudo digitalizada, eles vão entrar em colapso, vai dar problema, porque o sistema vai identificar que aqui está sendo uma região burlada. Muita gente vai colocar lotes, a compra
muito, e o preço vai deslocar demais, o preço vai entrar muita agressão e vai consumir muita liquidez, porque é uma região que não tem memória. Vocês entenderam? Então, antes de acontecer isso, os players tentam fechar o mercado no mesmo dia. Então, abriu aqui hoje, o mercado caiu, eles têm no máximo 2 dias ou 3 para empurrar o preço para negociar essa taxa, se a tendência for levemente. Se a tendência for muito forte, eles vão tentar fechar esse preço no mesmo dia. Porque quando o preço voltar de novo nessa região, eles poderem negociar bonitinho, vender seus lotes, fazer a demanda bonitinha e a B3 não entrar em colapso, achando que essa região está sendo burlada, que o sistema está sendo hackeado ou algo do tipo e paralisar todas as negociações e entrar num colapso total. Então, galera, isso é uma identificação importante que eu preciso passar para vocês, para que vocês aprendam sobre fechamentos de gaps, tá? Fechamentos de gaps, todos eles são fechados, independentemente se você está em gráfico diário, 5 minutos, 1 minuto, 2, eles serão fechados se for adequado a essa regrinha que eu falei para vocês, gaps acima de 500 pontos, tá? Acima de 500 pontos. Abaixo de 500 pontos, que nem hoje aqui, hoje deu 200 pontos esse gap. Não sei o que o mercado está voltando aqui xeretar, mas olha só, deu 200 e poucos pontos. Isso não tem como entrar em arquivos aí no sistema da B3, porque é uma região muito pouca, uma região curta, em que já tem preço de memória atrás desse valor. Tem muitos preços de memórias. Ao contrário, digo ao contrário, dessa região aqui, ó. Dessa região, tá vendo, ó? Essa região, este gap aqui é muito grande, mais de 1000 pontos. Então, mais de 1000 pontos, o preço deslocou na frente também muito espaço. E nesse espaço que ele andou para frente, não tem como o sistema reconhecer esses negócios nessa altura do campeonato. Ao contrário da lateral, ó, vou dividir a faixa aqui para vocês entenderem, ó. Ao contrário desses outros aqui, vou deixar em azul. Vendo, ó, o mercado abriu aqui em cima, fechou ontem aqui, um gap de 200 pontos, mas o mercado está numa região onde teve ajuste, a VWAP aqui, e tem muitos negócios aqui que em 200 pontos de diferença não faz cócegas. Por que que não faz cócegas? Porque nessa região o mercado ainda consegue analisar esses preços aqui atrás, aonde teve negócios nos dias passados, tá vendo? E o que acontece? O preço não deslocou muito, ó. O preço não deslocou muito, tá vendo? Para lateral. Ao contrário desse outro dia. Olha o tanto que esse preço deslocou. Deslocou muito. Então o preço tem que negociar para voltar essa taxa, senão vai entrar em colapso. Aqui não precisa. Não sei porque o mercado voltou hoje, tá? Mas não precisa, uma região onde é pouco espaço para o mercado esquecer. Agora aqui não, aqui é um espaço enorme, tá? Aqui tem que negociar, senão a hora que o mercado estiver voltando ali, vai dar problema, tá? E isso eu digo se ele seguir linha reta, tá, gente? Não é no mesmo dia não, tá? Ele abriu aqui embaixo, suponhamos que ele caísse aqui, mas sei lá, 4.000 pontos, 5.000 e depois subisse. Tá? Então ele ia encontrar essa região onde não tinha negócio, ia dar problema e para eles poder fazer negócios, tá? E a gente pensa aqui como os grandes, tá? Não é como os pequenos, tá? A gente pensa como os grandes porque sabe que os grandes vai pensar igual, tá? Aqui sim, olha o tanto que esse preço deslocou. Quantos pontos deu aqui? Mais de 1000, né? Eu já puxei aqui. Não, 800 pontos, 700 pontos. O preço andou bastante para ter uma memória. E esse aqui é um gap que não tem negociação no passado. Aqui não tem negociação. Cadê as negociações aqui do lado? É um gap de alta em que não teve negociação. O preço tende a vir fazer a sua correção para ter negócio nessa região. Quando é um gap de baixa, você conta mais o espaço que esse gap abriu, o tamanho que ele abriu e se tem negócio. Se não tem negócios anteriores, aí não tem essa necessidade de você
entrar para um fechamento de gap ou dos players fechar o gap, entendeu? Aqui, ó, o mercado fechou embaixo, abriu lá em cima. Região de 800 pontos. Não, ele abriu aqui, né? Abriu aqui, oxa, lá em cima não, ele abriu aqui, ó. Região de 300 pontos de diferença. Não precisa fechar esse gap, porque atrás tem negócios feitos ali que em 300 pontos o mercado tem memória. Agora, acima de 500, aí complica. Acima de 500 pontos, o mercado tende a corrigir sempre. Aqui nem precisa mostrar, né? Vocês estão entendendo como que funciona. Então, galerinha, espero ter ajudado nessa parte dos gaps, tá? Gap vai ser fechado sempre. Sempre vai ser fechado. Se for um gap acima de 500 pontos, é uma região que tem que ser negociada, ó. Ó, abriu aqui 600 pontos. O mercado subiu, mas não sobe. Por que não sobe? Porque essa região tem que ser fechada. Essa região precisa ser negociada aqui, ó. Tem que negociar essa região. Aqui, ó. Essa região tem que ser negociada. É uma taxa que vai ficar... não vai ter memória na bolsa de valores. E o preço tem que vir aqui e negociar essa região. Porque se ele subir demais, quando eles forem descer... E quando eu digo subir demais, é subir 3, 4 mil pontos, tá? Não é subir 600, 800 mil pontos, não. É 3, 4 mil pontos. É muita distância que o preço desloca. Depois, quando ele voltar, o mercado não tem memória. Aí vai dar problema, tá? Nesse jeito aqui, não. Aqui o mercado andou de ladinho, esperou o mercado reagir para poder acumular. Olha só o tanto de pontos que ele andou. Nem andou praticamente. Depois desse gap aqui que fechou, vamos ver quantos pontos o mercado andou, ó. 2 mil pontos. Então o mercado vem trabalhando devagarinho, devagarinho, até fechar esse gap. Porque se ele fazer o que ele fez aqui na lateral, tá vendo, ó? Olha aqui. Se ele fazer isso daqui, aí é problema, tá? Se fazer isso aqui, é problema. Porque a hora que chegar naquela região não tem negócios e aí vai afundar para baixo. Vocês entenderam, galera? Então todos os gaps serão fechados. Olha aí no gráfico de vocês mais atrás, tá? Para trás aí e vai vendo, ó, todos os gaps são fechados. Todos eles sem exceção. Se não for no mesmo dia, vai ser no outro, no máximo 2 ou 3 dias. O preço não vai andar muito. Se ele andar 4 mil pontos e voltar depois naquele gap sem fechar, é problema. Todos os gaps são fechados, gente. Então dá uma olhadinha aí atrás. Olha aqui que bonito. Olha o tamanho desse gap que abriu aqui. O mercado trabalhou aqui. A tendência era forte de baixa. Não sei se é notícia. Dias ruins. Mas trabalhou e voltou lá devagarinho para poder fechar sem muitos negócios. Ó. Sabe que é uma região muito forte. Tem que fechar. Olha esse aqui. Ó, espaço aberto de gap com gap. Isso aqui é muito legal. Ó. Espaço aberto de gap com gap. Ó. Pancada para baixo, não tem negócios. A hora que tem negócio, ó, o preço volta lá para corrigir. Ó. Olha aqui outra pancada para baixo. E o mercado vai subindo devagarinho lá, ó, até fazer a correção. Mas todos os gaps são fechados. Tem que ser fechado. 2, 3 dias no máximo. Lembrando que eu estou num gráfico de 60 minutos, tá? Então aqui você percebe, ó, o dia todo andando meio que de lado, desceu, subiu. Mas quando pega uma tendência forte, vai embora, né? E ó, sempre aquela regrinha, acima de 500 pontos o mercado vai fechar. Abaixo de 500 pontos não tem relevância para ele fechar, tá? Não tem relevância. Então, galera, vocês podem puxar o gráfico aí para trás e analisar. Analisa aí, todos eles serão fechados. Então, esse é o formato. Olha isso aqui, gente, ó. Olha que legal isso aqui. Muita gente pensou, o mercado vai agora, vai embora. Esse gap nunca vai ser fechado, ó. Ficou um gap solitário aqui, ó. Vou sublinhar ele aqui, circular ele aqui, ó. Ficou um gap sozinho ali, ó, descartado do fim do mundo. A galera falou, ixi, agora ferrou. Agora vamos embora, esse gap vai ficar sozinho. O mercado não vai. O mercado não vai enquanto não fechar ele aqui, ó. Andou dias aí, semanas de lateralização, fechando e abrindo o gap, mas não deixaram o mercado ir embora e antes de não fechar o gap. Antes de fechar o gap, falou, você não vai. E aí você deve estar perguntando, pô, mas e esse aqui não foi fechado? Tá aqui, ó, foi fechado, ó. Foi fechado na região de ajuste, mas foi fechado. Galera,
é só questão de vocês analisar. Olha o gráfico aí atrás, façam o dever de casa, coloca em aqui, ó, aqui é um caso diferente. Você vai me perguntar, mas aqui não foi fechado, né? É óbvio, gente, aqui é notícia de desastre, tá? Notícia de desastre. Não tem como o mercado fechar na mesma hora. Cai um meteoro na Terra, queda livre, como que você vai fazer a bolsa subir no mesmo dia? Tá? A gente fala, quando a gente faz análise para o mercado normal, tradicional, nada em notícias, tá? Isso aqui é notícia, mercado desabou, a gente sabe muito bem o que é coronavírus, correto? Coronavírus apareceu, o mercado veio despencando, queda abaixo. Aí não tem o que fazer. Quando é que ele vai fechar isso? Agora, ele está fechando agora. Ó. Se a gente puxar o mercado aqui, ele está fechando agora, ó, lá em cima. E nós podemos colocar aqui até no gráfico diário, que é melhor. Ó. Ele está fechando lá em cima, todos os gaps de baixa. Porque nessa região é notícia, aí não tem o que fazer, né, gente? Aí não tem o que fazer. Notícia não, desastre, calamidade, algo aí fortíssimo. Então todos esses gaps ali atrás que foi feito está sendo fechado agora com todas as categorias, categoricamente, né, devagarinho, ó, sobe e faz suas correção normal, porque o mercado não vai fazer a sua alta como ele fez a sua queda. Ó, a queda veio disparada para baixo. Em menos de um mês o mercado caiu aí dos 100 mil pontos, foi lá embaixo para os 60 mil. Então caiu demais e ele não vai fazer isso aqui agora, ó, subir em V. Por quê? Porque a bolsa vai entrar em colapso. Vai entrar em colapso. Esses gap aqui, ó, não foi negociado. Precisa ser negociado. Essas taxas não tem memória. O mercado precisa trabalhar devagarinho, como ele está trabalhando aqui, tá vendo? Ó? Fazendo suas correções com toda a calma do mundo para não dar um colapso aí na bolsa de valores. Entenderam, gente? Aqui, ó, melhor dos efeitos para mostrar para vocês, ó. Gráfico diário. Olha que coisa que aconteceu. Desastre natural. O mercado vinha numa tendência de alta. E aí entra uma notícia de um desastre desse, do coronavírus. É óbvio, o mercado tende a corrigir isso daí, mas devagar agora, tá? A gente não tá falando de desastre, eu tô falando para vocês dias normais, tá? Normal, dia que não tem desastre, dia que não tem notícia grave, tá, gente? Aí o mercado fecha. Aqui é o gráfico de 5 minutos, olha ontem. Abriu um puto. Aqui é o gráfico que a gente opera, né, gente? Aí é o gráfico que a gente opera. Eu até falei pra galera ontem, galera, esse gap vai ser fechado. E foi mesmo, ó. Abriu muito, ó. Muito, ó. 1.000 pontos. E aí a gente traçou o nosso Fibonacci aqui, fizemos o pivô de alta, né, com a galera. Falei, galera, até a média de 200 é operável. Depois da média de 200 tem que aguardar romper. E aí rompeu, foi buscar outros lá em cima. Mas os gaps todos são fechados, tá, galera? Então, acho que vocês entenderam aí. Se não entenderam sobre os gaps, por que eles são fechados, por que eles tendem a fechar, por que os players vão fechar, e eu volto a repetir aqui, os players vão fechar esse gap se for mais de 1.000 pontos no mesmo dia, porque se a tendência continuar de baixa, quando voltar lá não tem negócio, e eles não vão conseguir fazer lote grande, e aí vai ficar o mercado assim, ó, lateral, acumulação, para depois de um tempo, de uma semana, sei lá, ou duas, né, que a bolsa estiver tranquila, eles poder colocar lote aí, a compra ou a venda, dependendo da tendência, para o preço se deslocar. Beleza, galerinha? Então, dúvidas, pergunta aí para mim, tá? Eu respondo com todo carinho aqui para vocês. Acho que eu não preciso nem falar mais isso. Todas as dúvidas eu trato de responder a galera, ajudar o pessoal do grupo. Até aqui muito feliz que a galera tá aprendendo a estratégia aí de pegar os seus pontos. Hoje, ó, atingiu o alvo de Fibo lá, tá? Muita gente colocou o pivô aqui, tá? Não tá errado, tá, gente? Tá certo. Pivô diário. Eu usei o pivô macro. Peguei aqui de baixo e coloquei até lá em cima, porque é como se o mercado fez a sua estrutura aqui, ó. Vou desenhar para vocês, ó. Desceu aqui, subiu lá e agora ele vem para negociar a briga. Não conseguiu, rompeu. No que rompeu, opa, aqui não, aqui em cima, né? Ó. No que rompeu ali, Fibonacci, vamos buscar o alvo. Mas aí eu projetei desse pivô aqui embaixo, porque para mim, com o tempo já e a experiência, é mais importante do que o diário, tá? Para mim pegar um valor maior. E aí deu para pegar aí mais de 400 pontos, eu acho, né? Ó, 500 pontos deu para pegar. Então esse é o pivô original, tá?
Mas o diário aqui, o do dia, não tem problema. Ó. A galera que colocou Fibonacci ali, não tem erro. Essa é a estratégia que nós ensina, passa, né? Não é que ensina. Que eu passei pra galera aí, a galera tá todo dia aproveitando. Ó. Aqui, ó, a galera pegou 300 pontos, ó, 200 pontos. 255 pontos, foi o que me falaram lá. Realmente, já peguei 200 pontos. Falei, beleza, o importante é que vocês conseguiram, tá? Mas o pivô maior é esse aqui pelo contexto, tá, gente? É esse aqui, ó. Pivô maior. Aí quando é um pivô desse tamanho, aí eu já expliquei. Não coloca no pavio, coloca no corpo. A linha de Fibonacci, ó. Coloca no corpo e o preço ficou andando em cima do alvo lá. E agora à tarde caiu, tá? Então aqui sim dá 400 pontos, até lá em cima, ó, 500 e pouco. Esse é o pivô. E como eu gosto de ser repetitoso, gente, não custa falar, ó. Por quê? É repetitoso, ó. Estrutura do mercado, colocando fundo mais baixo. De repente abre em gap de fuga lá para cima. E aí o preço volta para negociar, não consegue e volta para cima. Rompeu, Fibo e vamos buscar o nosso alvo, entenderam? Por isso que eu coloquei ali. Então, galerinha, dúvidas vocês me perguntam aí, eu tô sempre aqui para poder ajudar vocês, tá? Não sei como tá saindo os conteúdos aí, mas a galera tá dando um feedback legal. Em troca eu só peço que vocês compartilhem o canal, o grupo aí pra galera. Vamos fazer crescer. Quanto mais gente a gente tirar da boca dos lobos, da galera aí que vende curso, faz essa picaretagem toda aí, sendo que a gente pode aprender de graça, vocês mesmos que tá aí no grupo, que tá aqui no canal é a prova disso, melhor é pra nós. Nós vai tirar um monte de gente da boca desses lobos. A gente vai trazer mais gente para nós operar junto na Bolsa de Valores. E o que um vai estar fazendo, o outro vai estar vendo. E a sardinhada tudo junto, a gente leva o preço aonde a gente quer, tá? E aí, galera, ajuda a compartilhar, beleza? Se inscrever aí. Que a minha meta é ajudar vocês. Em troca é só isso que eu peço para vocês, beleza? Então, galerinha, dúvidas sobre os gaps. É óbvio que eu só passei aqui fechamento de gap. Mas aí tem que eu ia falar para vocês, os que eu falei aqui no canal, no vídeo, eu falei aqui sobre gap de fuga, tá? Existe o gap de exaustão. Esses são os gaps aonde a gente percebe-se que é uma exaustão ali em cima, que o gap não vai passar. Mas isso é tema para outra aula, para outro vídeo, tá? Não quero estender uma coisa aqui com a outra, mas vou passar tudo que eu sei, tudo que eu aprendi nesses tempos, 6 anos de mercado, para vocês, tudo gratuitamente, e espero que vocês aprendam como o pessoal está aprendendo lá a ganhar dinheiro, tá? Estou muito feliz, que continuem assim e bola para frente, galera. O importante é vocês aprender, ganhar o dinheirinho de vocês, sair fora do mercado e cada dia mais lapidando o conhecimento de vocês. Hoje, igual eu falei, vocês operam com um mini contratinho, 2 que seja. No dia de amanhã vocês vão estar operando com 10, com 20, vai fazer o que eu faço. Então, gente, paciência, calma, tá? Vocês vão conseguir chegar. A gente não aprende do dia para noite, em 2 meses, 6 meses, não. É 1 ano, 2 anos batalhando, quebrando a cabeça. Mas no final desse tempo, você vai ver o resultado. E você vai falar, poxa, valeu a pena fazer isso, valeu a pena esperar, valeu a pena perder, porque hoje eu sei que eu não posso entrar nessa região. Valeu a pena ganhar, porque eu sei que ali dá lucro. Então depois desse tempo, gente, vocês vão aprender. E aí, gente, vai de cada um, tá? Não adianta eu falar pra vocês, ó, é tanto tempo pra vocês aprenderem aí. Não, cada um reage ao conhecimento de uma forma, tá? Mas o conteúdo tá aí, vamos encher de conteúdo aí profissional pra vocês aprender, pra gente ganhar junto aí na Bolsa de Valores. Beleza, galera? Perguntas, dúvidas aí e fique com Deus, galera.